Queridos, nós estamos pregando na carta de Paulo aos Efésios. Cada domingo tem sido um banquete do que Deus nos fala, né? Uma carta tão profunda. O título da mensagem de hoje é O Poder Supremo do Amor de Deus. Nós vamos ler Efésios capítulo 3, de 14 a 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Amém? Queridos, o amor é a força mais extraordinária do universo. O amor é o objeto de desejo de todas as pessoas, desde que o mundo é mundo. Nós queremos ser amados pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos amigos. Nós precisamos do amor. E o amor é transformador, ele cura, ele sara, ele nos dá motivação. O amor dá força para uma mulher franzina, por exemplo, levantar um carro para salvar um filho. Ninguém supera o amor. Mas não há nenhum amor entre os homens que se compare ao amor de Deus. O amor de Deus, ele é extraordinariamente poderoso. E o apóstolo Paulo, neste trecho das Escrituras, ele quer que nós experimentemos este amor. Um amor, queridos, que é tão extraordinário. Ele vai citar num determinado trecho daqui, né, que o amor de Deus, ele é tão extenso quanto a eternidade passada. Ele é tão amplo que pode atingir todas as nações e todas as pessoas. É tão alto que incita os louvores dos anjos celestiais, e tão profundo que tem o poder de anular a reivindicação do inferno sobre a nossa alma. O amor de Deus, quando experimentado, ele é poderoso para transformar a nossa vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês o poder extraordinário, o poder supremo do amor de Deus. Então abra o teu coração. Abra o teu coração, porque hoje é dia de libertação. Abra o teu coração, porque hoje é dia de cura. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de você que entrou aqui deprimido sair liberto, cantando, cantarolando, saltando de alegria, porque o amor de Deus por você é extraordinário. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Eu quero destrinchar esse texto e apresentar o amor de Deus para a sua vida, porque é necessário para o crente conhecer o amor de Deus. Amém? Se você não conhece o amor de Deus, você pode até ter o teu nome escrito no livro da vida. Você até pode estar salvo, mas você ainda vive cheio de lacunas, cheio de ansiedades, cheio de medos. Mas quando você conhece o amor de Deus, você é transformado por este poder supremo. A primeira verdade que a gente vê nesse texto é que, conhecendo o amor de Deus, nós devemos orar com humildade. Afinal de contas, este poder tremendo que opera na nossa vida nos faz sentir pequeninos, porque ele é grande. Paulo, lá nos versos 14 e 15 de Efésios 3, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra.
O apóstolo Paulo, ele está despejando o seu conhecimento teológico, experimental, a respeito de Deus para aquele povo que ele tanto amava na carta aos Efésios. Mas quando ele vai orar pelos Efésios, ele se ajoelha perante Deus. E para nós, isso pode parecer uma atitude normal, mas saiba de uma coisa: na cultura hebraica, o povo judeu não se ajoelha diante de ninguém. Você sabia disso? De ninguém. Vocês se lembram de 3 jovens que tinham que se ajoelhar diante de um rei e que falaram: não vamos nos ajoelhar? Vocês se lembram ou não? Quem são esses jovens? Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque na cultura do judeu, ajoelhar-se é uma atitude de humilhação que eles não vão ter diante de ninguém, a não ser diante de Deus. Então, quando Paulo se coloca de joelhos diante de Deus, é uma atitude de humildade suprema, porque ele sabe que aquele povo está diante de uma cultura pagã, está enfrentando uma série de guerras espirituais, culturais, e ele ora para que este Deus Todo-Poderoso, através do seu amor, possa mudar a vida deles. E esta palavra atravessou os séculos e atinge a cada um de nós hoje. E também eu me ponho de joelhos muitas vezes pela sua vida, por você que está me vendo na internet, para que o amor de Deus transforme a sua vida, amém? E aí, em segundo lugar, a gente vê no versículo 15, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto sobre a terra. E aqui de novo, eu quero dizer para vocês que na cultura hebraica, uma cultura em que é patriarcal, hoje em dia tem sido muito questionado isso, mas do ponto de vista de Deus, o pai é uma figura importante, ele é o sacerdote. Então, Paulo, quando ele se dobra perante o pai, ele está orando por aquele que é o Pai de todos, de quem todo mundo que crê nele, em Jesus, recebe o nome e entra na família de Deus. Então, quando você vai orar a Deus, você peça ao seu Pai. Ele não é padrasto, ele é o teu Pai. Ele não é o teu chefe, ele é o teu Pai. Amém? E ele tem poder para mudar todas as coisas. Então, Paulo tem consciência disso. E por isso ele humildemente reconhece a sua pequenez e a grandeza desse Pai, que é o Pai de todos, que é o Pai das luzes, que é o Pai celeste. Segunda lição que nós aprendemos é que, conhecendo o amor de Deus, nós devemos nos fortalecer nele. Ou seja, se você conhece a dimensão desse amor, você não vai ficar enfraquecido. Saiba disso. Se existem lacunas na sua vida, o que falta para você é uma experiência com o amor de Deus. É o entendimento do amor de Deus. Ele diz assim no versículo 16: para que segundo a riqueza, diga riqueza, da sua glória, diga glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Eu quero dizer para vocês que a dimensão do poder de Deus, manifesta no seu amor, é expressa aqui por Paulo quando ele diz, segundo a riqueza da sua glória. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a glória de Deus tem riqueza? Sim ou não? Ele é o rei da glória. Muitas vezes nós vemos a riqueza, a opulência dos governos humanos, dos palácios humanos, mas nada disso se compara à riqueza da glória de Deus. E esta glória, ela é tão poderosa, irmãos, que nas Escrituras existem inúmeros casos que quando o homem contempla a glória, ele não pode fazer nada. Por exemplo, quando os exércitos de Faraó vieram no deserto contra o povo de Israel, a nuvem da glória de Deus se interpôs entre o povo de Israel e os egípcios. Do lado dos egípcios, aquela coluna era escuridão. Do lado dos judeus, era um fogo que iluminava a sua noite. Eu quero declarar na tua vida que porque Deus te ama e a glória dele é poderosa, é rica, nada
podem tocar na sua vida. O diabo te odeia, mas ele não pode fazer nada, porque existe algo entre você e ele, e isso é a glória de Deus manifesta no amor de um pai que cuida e protege os seus filhos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Quando Salomão trouxe a Arca da Aliança para o templo recém-construído, a Bíblia diz que a glória do Senhor veio sobre o templo, e os sacerdotes que estavam no templo não puderam suportar, de tão extraordinariamente poderosa que era essa glória. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro de joelhos para que, segundo a riqueza da glória de Deus, que Ele vos conceda que sejais fortalecidos em poder. Declara assim: Deus quer me fazer forte, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém? 2 Crônicas 5, 13 e 14 diz assim: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas. Está falando desse momento, né, em que Salomão trouxe a glória, trouxe a arca. Tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graça. Quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem de glória, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Não é maravilhoso, irmãos? Eu quero dizer que quando você estiver passando um momento de dificuldade, louve, adore ao Senhor, consagre ao Senhor a sua vida, que a glória de Deus vai manifestar na sua vida, e o diabo e os seus demônios não poderão fazer nada, porque agora você está blindado pela glória de Deus. Amém? Agora é interessante que é a glória de Deus que manifesta, né, o paradigma, a medida do poder de Deus na sua vida. Mas quem é o instrumento para que esse poder seja manifesto na sua vida? E o texto diz: mediante o Espírito Santo. Queridos, na antiga aliança, os homens não puderam suportar a glória de Deus. Mas na nova aliança, a glória de Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Quem habita em você é o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a glória de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, é Ele que pode ser o instrumento deste amor derramado, que é poderoso para nos transformar. E onde é que este poder se manifesta e opera na vida do crente? A Bíblia diz: no homem interior. Tem muita gente que fala de fraquezas. De fato, nós somos fracos, sim ou não? Mas o poder de Deus está à nossa disposição. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Em dia. Amém ou não? Deus está dizendo para você que porque Ele te ama, o amor dEle vai operar na tua vida de uma forma extraordinária, gloriosa, no homem interior. Então, ainda que por fora a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força, o vigor, mas no homem interior nós vamos sendo renovados a cada dia. Amém? 2 Coríntios 12, de 7 a 9 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Aqui é Paulo. Paulo viu o próprio terceiro céu, ele recebeu direto de Deus as revelações que ele trouxe na palavra de Deus. Então, obviamente, um homem desse, quando ele volta, ele corre um risco tremendo, né, de se ensoberbecer. Ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mas, pois eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe o que ele entendeu? Que quando ele orou a Deus para pedir que Deus tirasse o espinho da carne, Deus falou: não vou tirar, porque a minha graça te basta. E através da tua fraqueza é que o meu poder vai se manifestar. Então é que ele disse assim: espera lá, Senhor, quer dizer que o Senhor vai manifestar ainda mais porque eu sou fraco? Então vou me gloriar na minha fraqueza. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dizer: eu creio? Eu creio. Esse é o Deus que nós amamos. Ele não vem para os fortes, Ele não vem para os poderosos, Ele não habita somente em pessoas perfeitas, Ele habita em pessoas fracas, débeis, pecadores. E através do seu poder Ele nos transforma. E por isso Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quanto mais reconhecemos as nossas fraquezas, mais o poder de Deus se manifesta. Hoje em dia, está correndo muito forte na internet indivíduos ensinando que para você ser vencedor, você tem que provar que você é forte, que você consegue, que você é o cara. E as pessoas então estão trocando um poder extraordinário da verdade do Deus que nos ama por uma mentira, porque maldito o homem que confia o homem, inclusive em si mesmo. Então saiba que o que te torna forte é o poder de Deus. Então glorie-se na sua fraqueza, de boa vontade. Muitas vezes Deus vai te dar libertação, Deus vai te livrar dos inimigos, dos espinhos na carne. Mas muitas vezes Deus vai falar: não. Isso aí vai deixar você pianinho, vai deixar você muito mais humilde, porque o que opera em você não é a tua capacidade, mas é a minha capacidade, é o meu amor, é o meu poder. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo disse lá em João capítulo 14. Não, eu pulei aqui, vou voltar ao ponto, né? A terceira verdade é que, conhecendo o amor de Deus, somos tomados de toda a sua plenitude. Repete comigo: conhecendo o amor de Deus, somos tomados de toda a sua plenitude. Você quer ser pleno de Deus? Sim ou não? O que você tem que fazer para ser? Você tem que, para ser pleno de Deus, você tem que conhecer o seu amor. Quanto mais você conhece do seu amor, mais pleno você se torna. Os versículos 17 a 19 dizem: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Diga amor. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui é tanta verdade aqui que você tem que explicar devagarzinho, porque é muita bênção aqui. Diga assim: conhecendo o amor de Deus, somos tomados de toda a sua plenitude. Eu começo dizendo que o amor de Deus fez com que Ele viesse habitar no nosso coração. O trecho diz: habite Cristo no vosso coração. Onde Cristo habita, meu irmão? Aonde Cristo habita, meu irmão? Diga: no meu coração. No Velho Testamento, Deus habitava nos santos dos santos. Somente um homem, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano no Yom Kippur, que por sinal é aí, semana que vem. Mas agora Deus encontrou um meio de poder estar mais perto de nós. Aliás, Jesus disse, lá em João capítulo 14, versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. No Velho Testamento,
ele estava entre eles. Mas depois do Pentecostes, ele veio para dentro de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Agora, a habitação de Cristo em nós, ela é conquistada de que maneira? Pela fé, e não pelas obras. Ou seja, não é mérito de ninguém. Ninguém vai ter que ser santo o suficiente para que o Espírito Santo habite nela. Como é que você vai fazer para o Espírito Santo habitar em você? Tem que crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e que ele veio para ser o Salvador do mundo. Quantos aqui creem que Jesus é o Salvador do mundo? Crê de verdade? Se você crê, ele habita em você. Diga assim: não é porque eu mereço, porque ninguém merece, é porque eu creio. Amém? Deus já estabeleceu uma maneira que todos pudessem, o mais pecador do mundo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diga: é pela fé. Querido, se fosse pelas obras, não seria por amor, e sim por merecimento. Mas é amor. Eu sempre gosto de usar essa figura. Imagina um pai que gera um filho, esse filho nasce. Você acha que o pai durante a vida fala assim: olha, eu vou te vestir, eu vou te dar comida, eu vou cuidar de você, mas se você não andar direito, não vai comer, não vai vestir, não vai ter nada, vou te mandar para a rua. Acontece assim? Agora, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celeste? Agora, como alguém se torna filho de Deus? Se torna pela fé. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Cutuca o teu irmão, diga para ele: se você crê em Jesus, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, ele habita em você. Esse amor, irmãos, ele nos mantém seguros em Deus. O texto diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Das duas partes. Ninguém fica com Deus por causa de medo. Eu conheço muita gente que se converteu, entre aspas, por causa de medo. Aí chega uma hora, vai se afastando. Porque quando você não ama a Deus, você não quer mais a Deus. E quanto mais longe você vai, você está caminhando para a apostasia. Mas quando você ama, você quer a presença de Deus. Da mesma forma, Deus, ele não te abandona porque ele te ama. Então a Bíblia aqui está nos dando duas metáforas. Primeiro é a raiz, que segura uma árvore. Segundo é o alicerce, que segura uma estrutura, um edifício. Acredito até que Paulo está pensando naquele templo que ele usou no início da sua carta, que é erigido para a glória e a habitação de Deus. Então, Deus não desiste de nós, mesmo quando somos infiéis. Ele não desiste de nós, mesmo quando desobedecemos. Ele não desiste de nós, mesmo quando estamos frios, encantados com as coisas do mundo. Tudo isso tem consequências, mas Deus continua nos amando e não nos rejeitando. Amém ou não? Quando conhecemos o amor de Deus em Cristo, aí sim somos cheios da sua plenitude. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19 diz assim: a fim de poderdes compreender, diga compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quem é que pode ser pleno desse amor? O texto começa dizendo que Deus quer que todos os santos sejam tomados desse amor. O texto diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos.
Não é um privilégio de alguns santos, em primeiro lugar, não é o conceito católico, tá? Só alguns são santos. Santo significa separado. Quem foi separado para Deus? Quem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Então quem pode conhecer esse amor? Diga: todos os santos. E o texto ainda diz: junto com todos os santos. Porque eu acredito que você não aprende o amor de Deus de verdade se você não estiver junto dos santos. É no meio da igreja, é na comunhão dos santos, é num louvor maravilhoso como esse. Gente, hoje eu chorei até nesse louvor. Eu fechei os olhos e eu fui levado para a presença de Deus para adorar o Rei por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pela glória dEle, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Eu estou escondido nele e eu o adoro. Mas como é bom fazer isso na presença dos irmãos, amém? Então, queridos, em nome de Jesus eu profetizo que a igreja deste tempo, que está vivendo num momento de trevas, vai se levantar com poder e autoridade, porque ela está sendo preenchida e plena com o amor de Deus, e todos podem experimentar dessa plenitude. Quem pode experimentar essa plenitude? Diga assim: eu posso. Diga: todos os santos. Esse amor, gente, a Bíblia diz também que excede o entendimento. O texto fala de compreender, a fim de que podeis compreender. Você pode compreender? Pode. Mas toda a plenitude? Não. Nem na eternidade você vai compreender tudo. Aliás, você sabe o que a Bíblia diz? Que a salvação é que te conheçam como único Deus. E esta palavra te conheço, esse verbo te conheçam, no grego está no presente do indicativo ativo, que é uma ação contínua. Então, eternamente você vai conhecer mais a Deus. Quanto mais conhece, mais da sua plenitude. Muita gente fala: pastor, quais são os galardões? Aliás, eu quero dizer, eu brinco, né? Eu gosto de usar a Dona Pina. A Dona Pina vai fazer essa semana 90 anos, hein? Que coisa linda. Vamos dar uma salva de palmas, gente. Eu tenho a impressão que lá no céu eu só vou ver a Dona Pina de binóculo, porque ela vai estar tão mais perto de Deus. Eu vou tentar chegar. A Dona Pina só vai ter que descer para me ver, porque vai ser difícil. Sabe como é que eu entendo os galardões? Eu não entendo os galardões como se fosse uma patente que você vai receber, para que todo mundo olhasse e falasse: ah, esse aí é melhor do que o outro. Não. Sabe o que eu entendo que é o galardão? É a porção da glória de Deus e do conhecimento de Deus. Então todo mundo, quando chegar na presença de Deus, vai partir de algum lugar, dentro do seu coração. Você vai olhar para o irmão e você não vai saber o quanto ele tem da glória de Deus, mas pode ser que ele tenha muito mais do que você. E eu imagino que no céu é isso. A vida eterna é que vão conhecendo mais e mais da glória, da misericórdia do nosso Deus. E quanto mais nós o conhecemos, mais vamos adorá-lo, mais ele será grande diante de nós e nós pequenos diante deles. Mais plenos seremos dele, amém, irmãos? Então, eu quero dizer que este amor, ainda que nós possamos compreender, eu compreendo o amor de Deus. É inexplicável, mas eu compreendo. Eu sinto, eu experimento. Mas ele excede o entendimento. Porque o amor de Deus é muito maior do que você sabe, muito maior do que você sente, muito maior do que você experimenta. Esse amor, ele tem dimensões infinitas. E Paulo usa as dimensões do mundo físico. Ele fala de largura. E eu fico pensando nisso. O que significa a largura do amor de Deus? E eu escrevi aqui: do extremo oriente ao extremo ocidente, no mundo inteiro.
Para mim, Paulo tinha em mente todos os povos, línguas e raças. O amor de Cristo é muito mais vasto do que as nossas diferenças, do que as cores de pele, do que os níveis sociais. O amor de Deus é para todos, para todo aquele que nasceu nesse mundo, nasceu como resultado do amor do Criador. E um dia tem a oportunidade de conhecer o amor do Redentor. Mas o mundo inteiro, diga o mundo inteiro. O amor de Deus também tem comprimento. E eu diria que o amor de Cristo é tão longo quanto a eternidade. Da eternidade passada até a eternidade futura. Ele te ama muito antes de que existisse o universo, porque Ele já te conhecia. Amém? Mas o amor de Deus também tem altura. Qual a altura? O amor de Cristo é tão elevado quanto o céu. A altura é o terceiro céu, o lugar onde está o trono de Deus. A Bíblia chama El Elyon, o Deus Altíssimo. Não tem ninguém acima de Deus, sabia disso? Sabia disso? Por isso que Satanás, que era o ser criado mais poderoso, o único ser chamado de querubim ungido, o mais poderoso, ainda assim, no trono de Deus, ele olhava para cima. Por isso ele disse: eu hei de estabelecer o meu trono acima do Deus Altíssimo. Ninguém pode estar acima de Deus. Mas saiba você que o amor de Deus pela sua vida vai até o lugar mais alto, que é o coração de Deus. Aleluia. Que coisa linda, gente. Ele nos ama desse jeito, nos ama incondicionalmente. Ele lá da altura da sua santidade, Ele olha na profundeza do inferno e ama aquele pecador e dá a ele a oportunidade de se arrepender e invocar a Jesus. Amém? O seu amor tem profundidade, até a profundeza dos nossos pecados, até a profundeza do inferno, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o amor de Deus que nos transforma. Por isso que eu quero dizer que quando a igreja perde a sua característica de amor, ela perde a sua função, ela perde a sua natureza. Nisto sereis conhecidos se vos amardes uns aos outros. Se nós deixarmos de amar, nós deixamos de ter a marca de Cristo. Então ame, cuidado, não seja uma pessoa odienta, não seja uma pessoa que odeia o seu próximo, odeia o seu irmão, odeia até mesmo o seu inimigo. O ódio não faz parte da natureza dos redimidos. Nós somos chamados para amar e não para odiar. Quando nós conhecemos o amor de Deus, Paulo termina dizendo que nos tornamos plenos. E o texto diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A Bíblia diz que Deus te ama. Diga assim: Deus me ama. Isso é um fato. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos, irmãos. Não amou alguns, como alguns teólogos dizem. Não, amou só os eleitos. Não, Ele amou o mundo inteiro. Mas há 3 tipos de pessoas neste mundo, quando falamos da resposta ao amor de Deus. O primeiro tipo de pessoas é o tipo que rejeita o seu amor. Você conhece alguém que você fala do amor de Deus, ele fica nervoso, fica bravo? Eu nunca vi isso. Você dizer para uma pessoa que ela é amada por Deus, ele querer te bater. Ou então zombar de você. Pô, mas tudo bem, se o cara não acredita, fala: puxa vida, vai que, né? Não, ele fica com raiva. Como assim, me ama? Deus não existe, que é isso? Quem me ama é o dinheiro. Tem muita gente que você prega, você mostra o amor de Deus, ele vê o poder de Deus e ainda assim ele rejeita. Este é o primeiro tipo de pessoas. E estes são indesculpáveis. E a Bíblia diz: porque tendo conhecimento de Deus, não
o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos 1:21. Isso significa que quanto mais você rejeita o amor de Deus, mais a tua consciência vai ficando embrutecida, cauterizada, menos você tem a oportunidade de sentir o amor de Deus. O primeiro tipo de pessoas é aquele tipo que, mesmo ouvindo, mesmo percebendo o amor de Deus, ele não aceita. Porque, queridos, se você é um crente de verdade, eu tenho na minha família, eu tenho pessoas que andam com Jesus e tem outros que não. Se você colocar a vida de um com o outro, é tão gritante a diferença que eu penso comigo, será que eles não percebem? Será que eles não percebem a bênção, a alegria, o equilíbrio que existe em quem ama a Deus e quem anda com Deus, e aqueles que não andam com Deus? Mas mesmo assim, rejeitam, zombam, preferem andar nos seus próprios caminhos, porque o seu coração insensato foi obscurecido. Tem um segundo tipo de pessoas, no que diz respeito ao amor de Deus, que é aquele que já foi convertido, já se converteu, eles amam a Deus, eles creem em Deus, mas estão sempre vazios e com medo, porque não experimentaram o amor de Deus ainda. E infelizmente, existe muita gente que está me ouvindo agora, pela internet e aqui também. É aquela pessoa que já aceitou Jesus. É aquela pessoa que ama a Deus, mas que não sabe que Deus a ama. Está sempre com medo. Você já viu um cachorro que apanhou a vida inteira, como é que fica? Ou então, eu gosto muito de animais, né? Às vezes eu vejo esses vídeos desses animaizinhos que são abandonados, e às vezes quando vem aqueles resgatadores, vão chegar perto do cachorro, o cachorro morre de medo, ele está encolhido. Aí ele precisa de muito amor e de delicadeza por parte dos cuidadores, até que ele volte a ficar feliz. Então ele vai devagarzinho, às vezes até choro eu vendo isso, mas infelizmente tem pessoas assim, gente. Pessoas que vêm à igreja, que buscam a Deus, mas estão sempre com medo. Pastor, será que eu vou para o céu? Querido, o Senhor te ama, Ele deu a vida por você. E a Bíblia diz que se Deus não poupou o seu próprio filho, não dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Se você crê em Jesus, você é filho, é como o filho pródigo que voltou para casa, que recebe um anel no dedo, que vai ter um novilho morto, um novilho cevado é Jesus, e vai ter uma festa no céu, quando um pecador se converte. Sabe por quê? Porque Deus te ama, e você precisa crer nisso, e experimentar isso, para que você não ande com medo, com ansiedade, com temor. Jesus disse, por que vocês estão ansiosos? Olhem para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e nem Salomão se vestiu, em toda a sua glória se vestiu com eles. Olhe os passarinhos. O Pai te ama, Ele te fez, Ele te concebeu, Ele te deu todos os genes do seu corpo, Ele te criou para você estar nesse mundo sendo instrumento do seu amor, mas Ele te amou com amor eterno. Então, meu querido, eu sei que muitas vezes a nossa história, a nossa experiência com os nossos pais terrenos nos marcam, e muitas vezes nós projetamos para Deus o amor que nós tivemos nos nossos pais, ou a ausência dele. E isso nos gera muitas vezes temor, dúvida. Mas Paulo, este homem que fez as piores coisas que alguém podia fazer, ele experimentou um amor incompreensível.
E durante sua vida inteira ele falou de graça, graça, favor imerecido. Não existe graça se não tivesse amor antes. O amor de Deus por você vai te libertar. Então, se você é aquela pessoa, olha, deixa eu dizer algo para vocês. Hoje em dia as pessoas, adolescentes, já estão se entuchando de antidepressivos, de ansiolíticos. Por quê? Porque hoje a ciência descobriu algumas coisas que podem, de alguma forma, diminuir, entendeu? A dor, a ansiedade. Mas deixa eu te dizer, seja cheio do Espírito Santo e você vai ser feliz pela glória e pela presença de Deus. É a plenitude de Deus que vai te tornar cheio do Espírito. Alegre. Muita gente pode ser salva, mas estão sempre vazias, com medo, com culpa, com dúvida e com ansiedade. Mas há um terceiro tipo de pessoas, que é aquele tipo de pessoas que sabem que Deus as ama. Essas são aquelas pessoas que eram vazias, mas estão plenas. Viviam na incerteza, mas hoje têm convicção absoluta. E ao invés de ter medo do futuro, tem esperança. A Bíblia diz que a vinda de Jesus é a bendita esperança que nós devemos aguardar. Querido, Ele te ama. Ele morreu por você. Ele cuida de você. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Satanás quer que você seja um medroso. Mas se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, você vai descansar. O amor de Deus é que nos transforma. Ninguém é transformado por causa de medo. O medo gera religiosidade. Existem pessoas muito religiosas, mas que lá no fundo cometem os pecados piores e não são libertos, porque ainda não experimentaram o amor de Deus que nos torna plenos. A qual grupo você pertence? Eu queria que você fechasse os seus olhos. O apóstolo Paulo diz que Deus nos ama a ponto de vir habitar em nós. E quando Ele entra na nossa vida, no nosso coração, Ele começa a operar. E o Espírito Santo que habita em nós começa a preencher aqueles vazios, começa a desfazer aqueles nós, começa a botar o remédio nas feridas. E quanto mais o amor de Deus nos inunda, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito vão se tornando plenos, de paz que excede o entendimento, de uma alegria que nos torna plenos até nos momentos mais dolorosos de perdas. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Senhor, obrigado por esse amor extraordinário. Obrigado porque eu sinto esse amor. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha derramar esse amor hoje na vida dos meus irmãos. Senhor, nós vivemos num tempo em que o acusador diariamente aponta o dedo, aponta as razões porque nós não merecemos. Mas, Senhor, não é por mérito, mas é por amor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que agora o teu amor inunde o coração de todos que estão aqui hoje e de todos que estão me vendo hoje. Que o Senhor venha quebrar os grilhões do medo, da ansiedade, da culpa. Oh Pai, oh Senhor amado, Senhor, que cada um de nós seja como aquele filho pródigo que reconheceu que viver longe de Ti não tem nenhum prazer, Senhor, nenhuma segurança.
e que voltando para o Senhor, encontra o Senhor de braços abertos, correndo em nossa direção. Senhor, aqui nesse lugar existem pessoas marcadas pelo pecado, marcadas por desamor, por traumas do passado. Senhor, mas eu te peço que agora o Senhor desenvolva essas vidas com amor que excede o entendimento. E querido, se você entrou aqui hoje e quer experimentar o amor de Deus, entregar a sua vida completamente para Ele, e ser pleno, e ser livre de toda ansiedade, de todo medo, de toda culpa, eu quero orar por você. Eu quero que você levante a mão, entregando a vida para Cristo Jesus. Levante a sua mão. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje é dia da glória de Deus manifestar na sua vida. Graças a Deus. Há mais alguém aqui? Há mais alguém desse lado? Eu quero pedir as graças a Deus. Por favor, saia do teu lugar e venha, porque hoje Deus vai fazer algo novo na sua vida. Hoje você vai receber um bálsamo, vai receber a água viva do Senhor. Saia do teu lugar, pode vir. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir, a igreja vai orando. E você que está me vendo aqui também, querido, entrega o teu coração para Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Saia do teu lugar, entregue. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você se apresentar diante do Deus que ama completamente. Aplauda ao Senhor. Tem uma unção de libertação aqui nesse lugar. Tem uma unção de nova vida, de restauração. Pode vir, saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de restauração. Põe a mão no seu coração, diga: Deus, eu quero te conhecer. Pode vir. Pode vir enquanto eu estiver orando. Se você tiver o desejo de vir, pode vir. A igreja continua aplaudindo. Esse é um momento de adoração. Fale com o Senhor: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me amou, mesmo eu sendo pecador. Aleluia. Mais vinda chegando. Diga: eu quero te confessar perante os homens e perante os anjos que eu creio que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje eu me ajoelho aqui diante da Tua presença e declaro que eu quero conhecer a plenitude do Senhor e viver em segurança. Eu lanço diante de Ti os meus medos, as minhas ansiedades, os meus pecados, as minhas culpas. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue sobre a minha vida. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. E eu creio que até o final desta vida o Senhor me tomará pelas mãos e me conduzirá à vida eterna. Senhor, eu te agradeço, porque não é pelo meu mérito, nem pela minha força, nem pela minha capacidade, mas pela Tua obra na cruz do Calvário. Eu, perante os homens e perante os anjos, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Enche o meu coração do Teu amor, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Parabéns por essa decisão. Muitas pessoas já até fizeram essa decisão, mas, queridos, tem que ser para valer. Tem que ser para valer. Então, se você tem dúvida, parabéns por terem vindo aqui. Deus abençoe. Por favor, acompanhe os diáconos ali. A igreja aplauda ao Senhor. Vamos ficar de pé. Diga assim: ainda que eu seja fraco, o meu Deus é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida, nas minhas fraquezas. Diga: obrigado, Senhor, pelo Teu amor. É incompreensível, incomensurável, inexplicável, mas eu recebo. E eu te amo também, Senhor,
Recebe o meu amor. Queridos, Deus quer o seu amor. Deus não quer nada além do seu amor e do desejo de viver para a glória dEle, manifestar o amor dEle para os nossos semelhantes. Então nesse momento, se você hoje também quer entregar algo no altar do Senhor, talvez seja alguma área da tua vida que ainda você não venceu, talvez seja algum problema, talvez seja uma enfermidade, saia do teu lugar e vem aqui, porque no altar de Deus existe cura, existe restauração. Enquanto estivermos orando, saia do teu lugar e venha na presença do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não desistiu de cada um de nós na cruz, só foi até o fim. E por isso nós queremos declarar também: eu vou contigo até o fim. Nós entregamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos desejos. Nós entregamos a nossa vida, Senhor, porque tudo que temos vem de Ti. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui. Obrigado, Senhor, por cada vida que foi transformada pelo Teu sangue. Nós Te glorificamos. Eu Te glorifico porque o inferno perdeu. O inferno perdeu. O inferno perdeu. O inferno perdeu. Oh, aleluia. Aplauda o Rei. Aplauda o Rei. Que agora a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, Pai Celeste, e as consolações do Espírito Santo venham curar, venham limpar, venham fortalecer o Teu povo e preparar a Tua igreja para o encontro com o Rei até o fim. Aleluia. Deus te abençoe, querido.